Então, essa aqui é uma apresentação, ela é voltada aí para os nossos núcleos, tais em inserção dele na dieta e os benefícios, né, de se utilizar os núcleos produzidos pela água. Aqui está uma linha geral aí, dos produtos quais nós trabalhamos, né? Temos aí o Nucleolac, voltado para vacas em lactação, o Núcleo Plus, que é um núcleo mineral para bovinos de corte, e o Núcleo Pré-parto, que é o nosso mais recente núcleo lançado, que é para bovinos que estão em período pré-parto, né? Que atinge aí mais ou menos 30 dias antes do parto. Então, o núcleo ele é um composto mineral que tem na sua composição macros e micros minerais, ali como cálcio, fósforo, magnésio, selênio, cobre, e a adição de algumas vitaminas, né, que vão ser muito importantes para o cumprimento de algumas vias metabólicas e para a produção do bovino de leite e bovino de corte. Então, o papel do mineral é a formação de tecido, ele controla ali as vias metabólicas, regulação osmótica, equilíbrio ácido-base de dentro do animal, e ele serve, até coloquei aqui, como uma engrenagem, ele é peça fundamental de toda uma cadeia que vai envolver a produção, seja de leite ou deposição de carcaça, né? Que seria, no final das contas, busca com a inclusão desses minerais. Para que vocês tenham ideia, o mineral ele faz parte de 2 a 5% do peso vivo de um animal. Então, ele está bastante, interagindo bastante com esse ser vivo, que seria aí os ruminantes. Então, só um apanhado geral, uma pincelada básica. Na produção de glicose, a gente precisa, que é a energia principal que a gente utiliza para a produção, seja a produção de leite, seja a deposição de carcaça, a gente tem a participação de uma vitamina chamada B12. E ela, na sua composição, ela tem cobalto, que é um micromineral. Então, percebam que essas nuances, assim, e a grande importância da gente incluir um núcleo mineral que atenda à demanda de um animal de alta produção. Então, as deficiências minerais podem acarretar alguns problemas, vou passar aqui de forma mais prática. Problema aí com enxofre seria a falta da produção de metionina, que está altamente relacionada com produção de leite, e a taurina, que é uma proteína que está dentro do leite, né? Aí a falta de cálcio vai causar osteoporose, que é um problema bastante grave. A falta de fósforo, a anemia, pela redução da produção de energia, e o sódio ali, que é um carregador de vitaminas para dentro de impulsos nervosos, né, das vias metabólicas. Agora, falando mais especificamente do nosso produto, que seria o núcleo lácteo, que ele é um composto aí mineral, mas ele tem alguns diferenciais que fazem do nosso produto melhores, como, por exemplo, minerais quelatados, tem a vitamina B3, que é conhecida como a niacina, e a monesina sódica, que eu vou falar um pouco das características de uma desses 3 pontos positivos de se estar utilizando o núcleo lácteo. Minerais quelatados, eles são minerais inorgânicos que eles estão aderidos a moléculas orgânicas, seja um aminoácido, seja um açúcar, né? E essa ligação nessa molécula orgânica facilita a entrada desse mineral para dentro da via metabólica. Tem um custo energético um pouco menor em detrimento de outros minerais. Eu vejo bastante, o meu núcleo eu tenho tantos por cento a mais de certo mineral. Poxa, mas é quelatado? Não é? Então, isso aí faz bastante diferença, porque interfere na absorção da via metabólica, que é o que a gente quer. A gente quer inserir esse mineral para que eles tenham efeito. A gente quer que essa engrenagem gire. Então, o mineral quelatado, ele é, sem dúvida, um dos grandes diferenciais aí do nosso núcleo lácteo. Temos a vitamina B3, que ela é uma excelente vasodilatadora, ainda mais com essa onda de calor que a gente vem passando, ter essa vitamina presente no núcleo facilita bastante na redução, na perda de calor por parte do animal. Gera economia de energia. Um animal que está sob estresse calórico, ele para de comer e ele produz menos. Então, um animal que tem esse estresse reduzido, ele tem maior ingestão de matéria seca e ele passa, então, a continuar produzindo bem. Além de
reduzir a chance de cetose, que é uma doença muito comum em bovinos de leite, que seria a sobrecarga da gordura no fígado. Veja ali que eu circulei as quantidades ali de vitamina B3 que nós temos, que é uma coisa bastante incomum entre os núcleos, né? É uma coisa bastante positiva que nós temos aqui. E a monoenzima sódica, por fim, que ela é uma selecionadora de populações bacterianas. Existe uma gama de população bacteriana que ela seleciona que são mais eficientes na utilização de energia. Uma bactéria que ela é mais eficiente na utilização da energia, ela gasta menos para produzir e produz mais. Entende? Então, a monoenzima sódica ela acaba selecionando para que essa população de bactérias ela se reproduza mais e ela consiga se sobressair no rumen da vaca. E assim, um maior ganho de produção, maior eficiência na conversão alimentar em produção. E o núcleo pré-parto, né, que é o nosso núcleo aí que lançamos há pouco tempo e vem fazendo bastante sucesso. Ele, na realidade, ele é um composto de minerais que ele trabalha com um balanço um pouco diferente do núcleo lácteo. Na realidade, o núcleo pré-parto, ele tem mais cargas negativas do que positivas, né, na sua composição. Isso a gente quer por quê? Para poder fornecer uma dieta aniônica, que daí seria a acidificação da via metabólica da vaca para ela poder mobilizar o cálcio dos ossos, para que esse cálcio dos ossos mobilizado passe a ser mais prontamente disponível para o animal. Ou seja, a demanda de cálcio por parte do bovino, ele aumenta muito durante o parto. E muitas vezes, se a gente oferece cálcio e alimentos ricos em minerais com carga positiva, chega na hora do parto, essa vaca não tem cálcio suficiente para fazer contração, para dispensar a placenta, né? Que são problemas graves aí relacionados à doença pré-parto. E aí, com essa dieta, na hora do parto, essa vaca vai ter bastante cálcio disponível para poder fazer contração e para fazer o parto da melhor forma possível, né? Então, aqui dados da importância também da formulação relacionada ao pré-parto, né? Que às vezes a gente tem alimentos que têm composições minerais diferentes e seria legal encaixar aí o nosso núcleo que tem um padrão de inserção, mas a gente pode fazer ajustes que melhoram no final das contas a dieta do animal como um todo. E aí, as tabelas de garantia, né? Que nós temos aí do pré-parto, a gente vê que tem cloro, tem enxofre, tem cargas negativas e sódio, carga positiva, e potássio nós nem temos no núcleo, o que isso atrapalharia esse balanço cationiônico. Então, os níveis de inserção, na realidade, o núcleo pré-parto são 6%, né? Tem que fazer um ajuste aqui, mas o núcleo LAC é 4% na recomendação padrão, que se utiliza bastante, que seria 25% de proteína, que é tão comum utilizada na pecuária leiteira. Andrezão, se quiser dar uma pincelada aí sobre o Núcleo Plus. Arthur, licença. Vou aproveitar que terminasse aqui de falar dos núcleos. Queria que tu explorasse um pouquinho assim sobre as vantagens de o produtor utilizar do núcleo, comprar um núcleo isolado aí, como é o nosso caso, para estar fazendo a ração dentro de casa. Rafa, isso é uma coisa que chega bastante para a gente que trabalha aqui na consultoria e atende pessoal, que muitas das vezes as rações que já são vendidas prontas, elas têm algum déficit de mineral na sua composição, né? Tudo que já é pronto, tudo que foi pedido um tempo pela empresa ou pelo dono da ação em fazer, tem um valor agregado ali. E se a gente pode comprar a nossa soja, se a gente pode comprar o nosso farelo de milho e o nosso núcleo para poder fornecer para os nossos animais, fazer a nossa mistura, a gente tem maior segurança, primeiro, naquilo que a gente está fazendo, maior segurança no grau de inserção dos minerais, né? E menor custo, sem dúvida alguma. Esses são pontos chaves para que a gente faça o concentrado dentro da propriedade. Excelente.
Por favor, André. Pessoal, tudo bem? Eu sou, novamente, o André, né? Eu sou da área de consultoria aqui da Agros. Eu sou formado em zootecnia, tenho mestrado em nutrição animal, tá? E, e é uma breve apresentação do núcleo. O núcleo, ele é exclusivamente para gado de corte, tá? Esse núcleo. E aonde ele se enquadra? Passa para mim. Não. Passou? Isso. Então, o que acontece com o núcleo para rações de gado de corte? Normalmente, esse núcleo ele é diferente do que o produtor está acostumado a ter. Ele não é o sal pronto uso que a gente normalmente conhece, né? Que vai lá, coloca no coxo e deixa à disposição para o animal lamber. Isso aqui é quando você está fazendo uma ração balanceada para determinada categoria animal e você adiciona esse núcleo à ração e esse núcleo, na quantidade correta, ele vai suprir toda a demanda, tanto de macro quanto de micronutrientes para esses ruminantes. Algumas situações do nosso núcleo. Primeiro, ele possui as vitaminas, tá? Que normalmente outros núcleos não têm. Então, além dos macro e micronutrientes, você também está fornecendo aos animais um leque de vitaminas que são prontamente utilizados por esse animal. Uma outra coisa importante para se falar do núcleo, qual que é? A gente tem os ionóforos, tá? Que são os ionóforos? Com o desenvolvimento da pecuária, desenvolvimento da tecnologia, quando a gente fala em ionóforo ou aditivos nesses minerais, a gente está falando do que existe mais moderno em termos de nutrição. O que faz esses ionóforos? O Arthur já comentou um pouco. Ele metaboliza, ele seleciona células, bactérias dentro do rumen que são ideais para para aquilo que a gente quer, que no caso seja o aproveitamento da ração que você está fornecendo para o animal. Porque existem algumas situações que você fornece a ração, o animal come aquilo, mas existe uma coisa chamada taxa de passagem. Então, aquela taxa de passagem dentro do rumen e o aproveitamento desse produto dentro pelo animal, ela é muito rápida. Então, acontece que você não tem o aproveitamento dessa ração. Quando você coloca esses ionóforos dentro dessa ração, e aí é uma coisa importante, aí você fala assim, poxa, André, mas eu poderia usar esse ionóforo separado na ração. Poderia, só que esse é um produto que, se ele é usado de maneira incorreta, você intoxica o animal. Então, assim, quando você fornece o nosso núcleo para que o produtor faça a ração dele, você já está garantindo a ele que você não vai, que ele não vai correr o risco de ter qualquer problema de intoxicação desses animais. Um outro diferencial muito grande do nosso produto, qual que é? Porque normalmente hoje mesmo a gente estava numa negociação aqui e o nosso produto ficou meio que compatível com o da Tortuga. Perfeito. E um outro sal. O outro núcleo tinha ficado mais barato. Só que é o seguinte, o nosso produto, a matéria-prima que ele é utilizado, ele disponibiliza todos esses macro e micronutrientes 100% para os animais. Então, tudo que você está fornecendo para os animais através de macro e micro, através do nosso núcleo, você está disponibilizando isso para o animal, que é a famosa degradação ou degradabilidade dos alimentos. Quando você tem matérias-primas, por exemplo, você tem o fosfato bicálcico, que é uma fonte de cálcio e fósforo, mas ao mesmo tempo você tem um fosfato de rocha. A degradação de um e do outro é completamente diferente. Então, você está entregando, através do nosso Núcleo Plus, um produto com alta degradação e com nutrientes que serão aproveitados pelos animais. Tá? Muda aí, Arthur.
Tem outro? Eu acho que seria só isso, André, não. É? Uhum. Então, a recomendação de uso desse produto, a gente trabalha hoje com 2 a 2,5%, tá? Em rações. Uma outra vantagem que foi dita já aqui, quando o produtor ele faz a ração na propriedade dele, inclusive o Clube do Gado tem um estudo sobre isso, ele tem uma diminuição no custo da produção dele. Então, aqui ele está garantindo duas coisas. Ele está garantindo que ele está fornecendo para os animais com um custo menor do que normalmente se compra, porque você pode ir e comprar uma ração pronta, né? Numa loja, alguma coisa. Só que você não sabe o que tem lá dentro. Muitas vezes a gente encontra muitas essas lojas, essas pequenas fábricas que fazem as rações, né, usando subprodutos, esse tipo de coisa. Então, quando você formula a ração dentro da sua propriedade, você acaba tendo uma garantia melhor e um desempenho melhor desses animais dentro da sua propriedade. Uma outra pergunta muito constante em relação a esse produto. André, esse produto pode entrar para a dieta de alto grão, né? Que hoje está muito, que é o quê? Você fechar o animal e fornecer o milho para esses animais. O nosso núcleo, ele não é uma dieta, ele não entra para a dieta de alto grão, a não ser que exista fibra disponível para os animais. Essa fibra é proveniente de onde? Ou de uma pastagem, ou de um feno, ou de uma silagem, alguma coisa dessa natureza. Agora, se o cliente seu for fechar esses animais exclusivamente no piquete, onde não tenha nenhum tipo de forragem, cabe usar um outro núcleo, tá? Agora, existe a disponibilidade de forragem, existe a disponibilidade de fibra, posso utilizar? Perfeitamente, pode utilizar. Uma outra coisa muito comum de se perguntar, existe uma fórmula pronta? Não. Então, o que a gente faz aqui, eu, Arthur, o Caio, que a gente trabalha aqui, a Aline, quando você tem uma demanda para determinado cliente seu e você precisa de uma formulação de ração específica ou de um acompanhamento mais próximo desse cliente, você pode entrar em contato com a gente faz a formulação, a gente faz a recomendação de uso e o acompanhamento desse produto e dessa ração aos clientes seus. Tá? Arthur, pode seguir. Ô, André, o que Sim, eu acho muito interessante nesse produto é que, como ele é direcionado para o gado de corte, tem muita gente que fala, né, que diz que o gado de corte ele é só pasto, né? E não dá nenhuma fonte de alimentação além do pasto. Mas vale aí o produtor que tem esse gado de corte fazer pelo menos a fase de acabamento o uso de uma ração, né? Para melhorar aí o acabamento de carcaça na fase final desse gado, né? Então, assim, vale o esforço para aquele cara que tem o gado solto ter também um coxo coberto com essa ração para suplementar a alimentação desse gado, né? sim, uma boa condição, uma boa consideração, Jair. E hoje, né, a gente vive uma situação atípica no Brasil inteiro hoje. Então, eu converso com muitos distribuidores, eu atendo a região norte e nordeste do Brasil, então eu converso com muitos distribuidores e hoje a seca está terrível, né? Então, assim, se você hoje não suplementar um animal, na Bahia, no Ceará, em vários outros estados, Tocantins, Goiás, o animal vai morrer, porque a forragem praticamente não existe. A chuva, até o momento, nessas regiões não veio. Então, se você não der um trato, se você não. E outra coisa, uma coisa importante, já, quando você trata esse animal, ele te responde. Com certeza ele responde. Então não precisa ter o medo de falar, não, eu não vou gastar dinheiro com isso. É muito pior você deixar um animal voltar ou um animal morrer, alguma condição assim, do que você suplementar e dar o mínimo. Porque uma coisa é o seguinte, eu vou dar uma ração específica para o animal engordar. Tá? Então nós estamos falando de uma ração top para engorda. Mas existe aquela condição que você tem que fornecer pelo menos o mínimo ali para o animal se manter, para ele passar aí, esperar esses 20, 30 dias aí próximos, chover,
a pastagem vir, enfim. Então, tudo isso são estratégias que podem ser adotadas e devem ser adotadas e normalmente quem tem um gadinho de leite sempre tem uns bezerros de corte ali, um gadinho de corte, sempre tem. Ou ele tem uma vaca de descarte. Não existe, né? O produtor de leite é só leite. Não. Então ele sempre tem. Então é importante você tratar esse animal também. Tá? Arthur? Perfeito, perfeito, Andrezão. E dando seguimento aí na apresentação, não poderia ficar de fora, sem dúvida alguma, o nosso produto carro-chefe, que seria o lacto, tão famoso e tão utilizado aí pelos nossos clientes. Andrezão, se tu puder fechar o áudio aí, por favor. Obrigado. Que seria o lacto, que ele é um complexo de aminoácidos e minerais utilizado para maximizar a produção e aumentar a eficiência alimentar dos animais quais estão sendo tratados com o produto. O lacto aí ele tem metionina e lisina na sua composição, que trabalha na composição, na produção leiteira e na deposição também de carcaça, claro. Que a gente tem um outro produto que é utilizado também essa base de aminoácidos, mas com uma composição diferente. Ele é um composto de aminoácidos e minerais, ele aumenta a eficiência alimentar e ele deixa o sistema imune, pela presença desses aminoácidos, fortificado, que trabalham ali nas vias metabólicas de defesa do animal. Então, tu tens um animal mais sadio a partir da utilização também desse produto. Então, os aminoácidos, eles compõem aí uma massa microbiana que, após a ação dela dentro do rumen, ela vai passar para o intestino e vai ser absorvida como proteína. Essa sim vai ser a proteína utilizada pelo animal, tanto na produção, tanto na busca contra, como anti-inflamatórios, né? Seria ali a proteína microbiana, que também tem consigo ali os aminoácidos que vão ser utilizados. Ali, para que fique mais uma pincelada rápida, uma imagem ali do ciclo de respiração, que é uma das funções mais importantes que tem nos seres vivos. Percebam como os aminoácidos eles estão presentes em cada uma dessas etapas de uma via metabólica só, sendo aí que nós temos mais de 500 tranquilamente. Então, percebam da importância desses detalhes, tanto de mineral, tanto de aminoácido, tanto da facilidade de carrear esses minerais dentro do animal para que, no fim das contas, ele possa produzir mais, ele possa expressar o potencial genético que ele tem. Então, o modo de utilização adotados por nós hoje são 5 ml por animal dia. Esses 5 ml eles podem ser diluídos entre 100 ml de água e 500 ml de água. O que vai mandar? Eu recebo essa pergunta sempre. O que manda essa escolha, 500 ml ou 100 ml? É a adaptabilidade das tuas vacas quanto ao produto. Beleza? Se tu oferece numa diluição de 100 ml e as tuas vacas estão adaptadas, elas estão consumindo, perfeito, beleza, show de bola, não precisa mais que isso. Caso contrário, a gente vai aumentando essa diluição. Esse produto ele é sempre fornecido junto com o concentrado ou volumoso. Normalmente, com o concentrado, a gente tem uma maior segurança, porque normalmente, quando o concentrado é consumido, é em coxos individuais. Então, quando a gente disponibiliza ela no coxo junto com o concentrado, a gente tem uma maior segurança de que aqueles 5 ml estão sendo consumidos. Beleza, pessoal? E essa seria mais ou menos a apresentação da linha Nutrition que nós temos, englobando aí os nossos núcleos e o lacto.